Estamos de volta para o último bloco do nosso programa Síntese de hoje. O grande destaque da sessão plenária dos dias 4 e 5 de novembro de 2009. Estamos acompanhando, estamos revendo a apresentação do voto do relator Joaquim Barbosa no inquérito 2280, que trata do processo que ficou conhecido como Mensalão Mineiro. Já está claro para onde caminha a conclusão do voto do ministro relator, como dissemos no último bloco. Por isso, nós vamos direto ao final do voto do ministro Joaquim Barbosa no inquérito 2280, lembrando que, como vimos antes, ele já aceitara na sessão plenária da quarta-feira, dia 4, a denúncia apresentada pelo Ministério Público com relação ao crime de peculato. Vamos agora ao ponto em que ele faz, como já fizera antes, uma comparação com o caso conhecido como Mensalão Mineiro e agora já indo para a conclusão final, incluindo o voto em relação ao crime de lavagem de dinheiro. Vamos rever. Por fim, é importante mencionar que a prática dos crimes de peculato e lavagem de dinheiro imputados ao acusado apresentam inúmeras semelhanças com o caso Mensalão, como eu já disse e fiz a distinção aqui. Por ora, e dentro do contexto revelado neste procedimento criminal, os indícios do suposto conluio entre Eduardo Azeredo e os outros acusados e de sua participação direta nos crimes unem-se aos demais elementos que conferem base probatória mínima à acusação. Como visto, os fatos foram narrados de modo escorreito na inicial acusatória, bem como todas as circunstâncias que os envolveram. A linguagem da denúncia é clara e objetiva, de modo a permitir o pleno exercício da ampla defesa pelo acusado. A individualização da conduta também é a tônica da peça acusatória, que seguidamente identifica o papel e a função exercidos pelo denunciado no suposto esquema criminoso, como sobejamente ficou demonstrado ao longo deste voto. Considero, portanto, haver indícios suficientes da prática dos crimes de lavagem de dinheiro imputadas ao acusado Eduardo Azeredo, mecanismos adotados em relação aos recursos advindos da Copasa, Comig e Benji, além da consistência das provas de sua materialidade. Ante o exposto, eu recebo a denúncia contra o acusado também pelo crime de lavagem de dinheiro, a exemplo do que eu já fizera na sessão anterior, em que recebia pelo crime de peculato. A exemplo do que decidiu este plenário por ocasião do recebimento da denúncia no inquérito 2245, eu determino o início imediato da instrução, independentemente de eventual interposição e julgamento de embargos declaratórios. Sobretudo, pelo fato de que esse inquérito envolve fatos que ocorreram há 11 anos. Portanto, a probabilidade de prescrição é real. É como voto. Lídia, eu gostaria de fazer uma abordagem aqui sobre essa questão da prescrição. Inclusive porque tem, como disse o ministro Joaquim Barbosa, a possibilidade de prescrição é real neste caso. Agora, houve inclusive declarações, alguns jornais, alguns órgãos de comunicação têm falado a respeito do período de prescrição. Qual é o tempo específico de prescrição no caso destes crimes envolvidos neste processo? Bem, o ministro Marco Aurélio até menciona esse prazo de prescrição, no sentido de ser de 16 anos. Então, quando o ministro Joaquim Barbosa fala que já são crimes que ocorreram há 11 anos, o receio dele é de que essa fase de instrução demore muito a acontecer e o crime já não possa mais ser punido após a conclusão dos ministros em relação à condenação ou absolvição. No caso, na condenação. Quando ele menciona essa questão da prescrição, o ministro Marco Aurélio até, em virtude desse argumento que o ministro Joaquim Barbosa disse, ele fala que não há esse perigo, até porque ainda faltam alguns anos para que o crime prescriba. Então, houve até um debate a respeito dessa prescrição, em virtude de um pedido de vista que foi feito. Se o pedido de vista demora a ser trazido, se o ministro faz um pedido de vista e demora a trazer de volta o seu ponto de vista, a sua decisão a respeito do recebimento da denúncia, pode ser que isso atrasasse um pouco mais. E o processo prescrevesse durante esse período? Isso, durante esse período e também durante o período em que ocorre a
a busca pelas provas em relação à ocorrência do crime. O ministro Marco Aurélio, ele diz que não há essa possibilidade, até mesmo porque o recebimento da denúncia interrompe esse prazo prescricional, então não haveria perigo. Agora, existe uma possibilidade também que esse cálculo que é feito com a prescrição de 16 anos é feito com base, inclusive, no período, na punição, nas penas que podem ser aplicadas. Isso. Mas existe uma possibilidade também que poderia acontecer, que seria numa fase posterior, mesmo que não tendo sido decorrido esse prazo de prescrição, em que a condenação sendo fixada em uma eventual condenação posteriormente, a pena seja inferior a esse prazo. Então, por exemplo, existe uma possibilidade de acontecer a seguinte situação: feita a condenação, mas não há o cumprimento de pena porque já se passou, por exemplo, já se passaram 11 anos, vamos supor que uma eventual condenação, uma pena de 8 anos, vamos supor. Não haveria o cumprimento de pena, mas haveria a condenação. Isso. Até mesmo porque também os ministros, eles se baseiam, a prescrição ela é baseada na pena em abstrato e não na pena que vai ser aplicada. Então, o Código Penal, ele traz justamente essa regra, que a prescrição ela deve ser calculada pela pena em abstrato e não pela pena que foi realmente aplicada, porque pode ser que hajam agravantes ou atenuantes que diminuam ou aumentem aquela pena base, que é a pena em abstrato previsto no crime. Mas o crime, então, a prescrição não é calculada sobre a pena que a pessoa irá cumprir, sim sobre a pena prevista como pena base no Código Penal. Um outro esclarecimento também, que é fundamental, na verdade, para o entendimento do trecho que nós vamos rever agora, é que nas provas apresentadas, há, entre elas, um recibo que o senador Eduardo Azeredo teria recebido no valor de R$4,5 milhões de reais do grupo do empresário Marcos Valério, que é apontado como operador do Caixa 2 deste esquema que está sendo denunciado pelo Ministério Público. E esta questão causou em plenário, inclusive divergência, inclusive pedido de esclarecimento, por conta da própria documentação a outro recibo do mesmo valor. O ministro Marco Aurélio pediu esclarecimento, mas essa questão, especificamente sobre a existência de dois documentos, ela ficou plenamente sanada. Mas o advogado do senador Eduardo Azeredo, José Gerardo Grossi, ele pediu a palavra, o que se chama de pedido de esclarecimento de fato. Aqui vale a pena aproveitar também que os advogados, eles têm um momento para se manifestar sobre questões de fato e de direito, que é na chamada sustentação oral, que é feita logo após a apresentação do relatório do ministro relator, antes do voto. Para se manifestarem novamente da tribuna, somente para questões de fato. Se o advogado, inclusive, começar a levantar questões de direito, normalmente ele é interrompido na hora não, excelência. É apenas... Isso, até porque a manifestação dele já ocorreu. Já ocorreu, houve o tempo próprio. Isso. Mas ele pode pedir, e foi o que aconteceu neste caso, para se manifestar em relação à questão de fato, por conta desta questão desse recibo, que vai se tornar importante, como veremos agora na sequência. Justamente a intenção do advogado é reiterar que, no entendimento dele, como vamos ver agora bem claramente pela discussão, pelo debate que nós teremos no plenário, ele alega que não foi citado o recibo, em relação a este recibo, pela defesa do senador Tucano, porque a denúncia não teria, segundo essa argumentação, se utilizado daquele recibo para fazer qualquer acusação contra o parlamentar. O relator respondeu que o processo ainda está em fase de recebimento de denúncia, como vimos no início do programa, e exatamente alegando que não havia emissão de juízo, como será feito na fase que, se houver, da ação penal propriamente dita. Vamos rever o debate e depois voltamos para detalhar mais como se dá este processo e entender os elementos deste debate. Presidente, na sessão de ontem e na sessão de hoje, Sua Excelência, o eminente ministro Joaquim Barbosa, fez alusão e deu relevância a um recibo que se encontra nos autos do processo, dizendo que a defesa não se pronunciou sobre ele. A defesa realmente não se pronunciou sobre ele, porque a denúncia não vincula este recibo a qualquer participação do denunciado Eduardo Azeredo. Está aqui dito, está aqui posto na denúncia. Parte da denúncia, objetivando comprometer os principais parceiros da campanha de 88, Cláudio Mourão consignou. O que é isso? É aquele chamado lista Cláudio Mourão. A denúncia faz essa interrupção e continua transcrevendo a lista. E diz aqui, recursos desviados
destinados ao ex-governador e hoje senador da República, Eduardo Azeredo, no valor de R$ 4.500.000 para compromissos diversos, questões pessoais, repassado por mim com autorização das agências tais e tais, conforme recibo anexo. A denúncia não se utiliza desse recibo para fazer qualquer vinculação de Eduardo com os fatos que se passaram. E por que não se em 2005, quando isso surgiu, Eduardo Azeredo imediatamente representou a autoridade policial de Minas Gerais pedindo a abertura de inquérito. O inquérito foi aberto. Está aqui a comprovação da abertura desse inquérito e do seu trâmite. E Cláudio Mourão depôs desse inquérito, confessando claramente a falsidade de tal recibo. Era matéria de fato que eu tinha para expor, excelência. Senhores ministros, se necessário, fica para juntar de eventual essa documentação que me chegou ontem. senhores ministros, a única coisa que eu tenho a dizer é: esse recibo consta dos autos, é mencionado na denúncia. Não faço juízo de valor, limito-me a reproduzir o que consta dos autos, apenas. Nós estamos em fase de recebimento de denúncia, a alusão a um documento constante dos autos não significa que eu já considere esse documento como autêntico, não é? E, por outro lado, volto a insistir. Cláudio Mourão, que elaborou este documento e juntou este recibo, posteriormente negou ter elaborado, mas reconheceu a sua própria assinatura. Ele reconhece a sua assinatura no documento. E mais, o Instituto Nacional de Criminalística reconheceu a autenticidade deste documento. Disse textualmente que esse documento, essa chamada lista Cláudio Mourão, não é fruto de manipulação, de montagem nem de nada. Eu me limitei a relatar. Esta é a minha obrigação. Eu não podia omitir algo que constava da denúncia e que me chamou a atenção pelo fato de a defesa ter silenciado. O meu dever era relatar os fatos. E eu fiz sem emitir qualquer juízo de valor. O primeiro a votar após o relator é o ministro mais recentemente empossado na casa. No caso, o ministro Dias Toffoli. Ele disse que já tinha voto pronto na questão, mas resolveu pedir vista do processo. Vamos rever e depois voltamos. Eu preparei voto já sobre o tema. Ao longo dos 2 dias de pronunciamento do voto de Sua Excelência, ministro Joaquim Barbosa, o que mais me chamou a atenção foi exatamente esse documento, agora debatido e discutido, inclusive com a vinda do ilustre advogado à tribuna para esclarecer. Eu faria aqui, senhor presidente, eu me adianto que eu vou pedir vistas do caso por conta desse documento, mas eu gostaria de justificar. Até porque eu já trouxe voto pronto, já teria voto pronto, porque realmente foi aquilo que mais me chamou a atenção, senhor presidente, foi aquilo que eu identifiquei, sem adiantar a posição, porque depois trarei o meu voto. Sem adiantar a posição, a única coisa que materialmente me chamou a atenção como um ato praticado pelo então governador Eduardo Azeredo, candidato à reeleição, é esse recibo. Lídia, a questão deste recibo acabou ganhando relevância no processo. Com certeza, o ministro Joaquim Barbosa, ele manifesta-se a respeito desse recibo, mas ele explica que ele, por enquanto, não fez nenhum juízo de valor em relação ao documento, até porque ele está apenas em uma fase de recebimento da denúncia. Ele explica novamente que ele faz apenas um relatório daquilo que consta nos autos. Aí vem o advogado da tribuna, explica que não se manifestou na defesa sobre esse recibo porque o recibo não tinha sido mencionado pelo Ministério Público na denúncia, né, na peça de acusação. Então, o ministro Dias Toffoli, quando ele quando ele chega a se manifestar, ele fala exatamente que vai fazer o seu pedido de vista. Já tinha trazido, inclusive, o voto dele pronto, mas esse documento chama a atenção do ministro Dias Toffoli e, em razão desse documento, e até mesmo para que haja maiores esclarecimentos,
ele tem esse direito regimentalmente previsto de fazer esse pedido de vista para analisar melhor os documentos, os fatos e depois trazer o seu voto, que embora já estivesse pronto, como ele mesmo falou, ele analisando novos documentos, novas provas, ele pode fazer uma mudança no voto que já estaria pronto ou até mesmo manter aquela posição que ele já tem previamente. Que não foi divulgada porque ele não apresentou justamente o voto. Ele não chegou a apresentar nada em relação ao seu voto. Inclusive, ele até faz uma manifestação nesse sentido para o ministro-presidente, o ministro Gilmar Mendes, dizendo que não está adiantando nada em relação ao seu voto. Simplesmente quer fazer maiores esclarecimentos no seu gabinete e depois trazer o voto pronto a respeito do assunto. O próprio ministro Joaquim Barbosa, ele inclusive, ele chegou a se manifestar em relação a esta manifestação do ministro Dias Toffoli no sentido de ver uma importância maior em relação a este documento. O ministro Joaquim Barbosa diz que vê como uma questão menor em relação a todo o processo. Isso. Mas assim, houve essa diferença de posicionamento em relação a um determinado documento, a uma determinada prova, é um processo normal. O que vai acontecer realmente, na verdade, a grande importância é a votação que haverá a partir daí e qual será o convencimento, primeiramente, do ministro Dias Toffoli e, posteriormente, dos demais ministros para a votação em relação ao ponto de vista apresentado pelo relator, que é o início justamente desta manifestação do plenário. Se haverá, no caso, ou não, como houve já pelo ministro relator, a aceitação da denúncia, do ponto de vista do relator, portanto, transformando o inquérito em uma ação penal em relação às duas acusações apresentadas pelo Ministério Público. Crime de peculato e crime de lavagem de dinheiro. Portanto, a expectativa agora é para o retorno deste processo na apresentação do voto vista do ministro Dias Toffoli. Lídia, temos o último registro para fazer antes de encerrar ainda, porque já no finalzinho da sessão houve o comunicado feito pelo ministro-presidente da Suprema Corte, ministro Gilmar Mendes, com relação àquela questão que nós vimos, inclusive, acompanhamos aqui no Síntese, que foi a decisão do Supremo Tribunal Federal, no sentido de determinar a cassação imediata do senador Expedito Júnior, em função de uma ação de mandato de segurança que foi julgado no plenário do Supremo. Houve, na verdade, uma polêmica em relação a este caso, que o Senado não teria cumprido imediatamente, como determinado pelo Supremo, a cassação do mandato daquele senador, empossando o segundo colocado na eleição do Estado, mas a questão acabou sendo resolvida e foi comunicada ao presidente da Corte pelo próprio presidente do Congresso Nacional, o senador José Sarney. O senador Expedito Júnior, ele tinha um processo administrativo, salvo engano, tramitando no Congresso, ele desistiu do processo, acabou renunciando ao mandato, assumiu o segundo colocado e essa questão foi, como disse o presidente da Corte, superada, portanto, o registro que foi feito ao final da sessão plenária da quinta-feira, dia 5 de novembro de 2009. E já que nós encerramos o nosso programa de hoje, já na expectativa para acompanhar casos importantes já previstos na pauta da próxima semana e também na expectativa desse mesmo processo quando voltar na apresentação do voto do ministro Dias Toffoli. Isso mesmo, inclusive ele se comprometeu a trazer o mais breve possível o seu voto nesse pedido de vista que ele fez. Então, esperamos. Vamos esperar. Encontro marcado, portanto, no próximo programa Síntese. Com certeza, estaremos aqui. E obrigado por estar conosco, você, amigo da TV Justiça. E continue sempre acompanhando as sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal, os outros programas tratando de direito e cidadania, aqui na TV Justiça.